Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Conferência da Paz. Hoje nós temos assuntos muito interessantes para falar Oi, todo mundo. com a Elka Romeiro, o Hélio Gabriel. Oiê, boa noite. Muito bem, gente, hoje nós vamos iniciar falando sobre uma notícia que surgiu e que, no meu ver, ela não foi muito correta. Disseram que a Lua passou 2 vezes na frente do Sol na semana passada, naquele polêmico vídeo em que apareceu um eclipse e logo depois um outro eclipse, 2 eclipses parciais. Isto na perspectiva da sonda que observa o Sol. Então surgiu a notícia de que a Lua haveria passado 2 vezes no mesmo dia na frente do Sol. Se perguntaram então como isso aconteceu, como seria possível isso acontecer. Disseram que quem se deslocou foi a sonda que observa o Sol. Isto não deu para acreditar, pelo menos no meu ver. A gente vai entrar nos detalhes do porquê que não deu para acreditar. Em primeiro lugar, porque primeiramente a Lua passou de um tamanho muito maior e depois passou de um tamanho bem menor, como vocês irão ver na imagem agora, certo? Ou seja, a sonda ela teria que ter se deslocado uma distância muito grande para que no curto período de 7 horas tenha tido essa diferença de tamanho. Sem contar isto, a imagem do Sol nunca se moveu por parte da sonda. O Sol sempre manteve o mesmo tamanho, a mesma proporção e a mesma localidade. Então, este objeto que passou não poderia ter sido a Lua, até porque ela não estava na região, no local, no momento do acontecido. Então, é uma notícia falsa. Agora, o que passou na frente do Sol, nós iremos começar a discutir agora as hipóteses. Cris, tu acredita que possa ter sido a Lua que estava na frente do Sol? Essa imagem, realmente, a Lua não dava... Eles até tentaram criar uma situação da sonda ter deslocado, mas também isso, para quem acompanha e para quem monitora, né? Há quantos anos, né, eu e você monitoramos esse tipo de coisa. E aí a gente se depara com a coisa daquela da Lua indo e ela voltando. Se fosse 2 vezes no mesmo sentido, a teoria poderia até ser plausível, ter alguma coerência, né? Mas ela voltar... É verdade, tem esse detalhe, né? Ela passou num sentido e depois passou no outro sentido. E depois, né, do acontecido também, a gente não pode também ignorar os fatos que acontecem, né? E o Observatório, né, Nacional Americano foi fechado depois, né? De quando foi isso fechado por uma agência governamental americana, né? Por que motivos a Lua passa 2 vezes na frente do observatório e pensam assim, não, vamos fechar o observatório? Não é? Na verdade, a Lua não pode sair da órbita. essa explicação que eles tentaram achar, colocando a culpa na Lua, é na verdade para aquelas pessoas, né, que não são tão interessadas assim e ouvem aquela notícia e pensam, tá, foi só a Lua, um fenômeno aí que acontece, enfim. Mas para aqueles que investigam mais a fundo, nem precisa ir tão fundo assim para perceber que essa história não tem muito sentido. Não bate, né? É verdade. E tem outro detalhe também, né, Cris? Que esse objeto ele me lembrou muito um outro que a gente viu não faz muito tempo, que é aquele que se aproximou do Sol. Eu vou colocar as imagens, que até a gente já fez alguns vídeos aqui no canal falando sobre ele, que o objeto ele jogou compostos para equilibrar o Sol. E se a gente for comparar a proporção do tamanho, é um objeto muito maior do que a Terra. E ele também se apresenta da forma de um disco. Porque tudo que a gente for ver no espaço vai ter a forma de um disco, né? Porque ainda mais do lado do Sol ele vai ser um disco preto. Porque imagina, né? A gente está olhando para o Sol, a claridade que é o Sol. Ou seja, tem um filtro muito grande de luz na frente da lente do telescópio para que nenhuma luz passe. E só o Sol, que a luz é tão forte, dá para enxergar o Sol. Ou seja, tudo que aparecer ao redor vai ser um borrão preto, né? Porque ou teria que ser mais claro que o Sol para que pudéssemos ver. Este objeto que a gente está vendo nas imagens, que se aproximou do Sol no ano de 2012, ao qual fez o Sol parar de apresentar as enormes manchas solares que ele apresentava, e deste dia em diante o Sol acalmou e agora está retornando devido aos ciclos normais dele. E este objeto, na minha concepção, é um veículo, né, operacional do Sistema Solar. O que eu acredito que tenha sido o caso, mais uma vez, esta semana passada, ter passado na frente das lentes do nosso observatório,
que foi interditado. Com certeza, né? A gente já viu vários objetos desses, né, Paulo? Muitos objetos muito grandes que passam no sistema solar, que as pessoas não têm conhecimento, às vezes, que passam pelo sistema solar. Porque às vezes se acredita que, por exemplo, se passa um planeta por causa do tamanho dele, pode causar uma catástrofe no sistema solar. Porém, isso já foi provado que não é verdade, porque muitos objetos, inclusive maiores que Júpiter, passam com frequência pelo sistema solar, né? Então não é assim, não é como a nossa ciência imagina. Tem um vídeo do Nassim Haramein aqui no canal que ele mostra o Sol como um buraco negro, né? E que os veículos utilizam este buraco negro como um hub, como um portal para sair em outro buraco negro, em outro lugar do espaço, de acordo com o ângulo de entrada. Então são vórtices, né, que conectam a superfície ao centro, que é esses buracos de minhoca, que é esses acesso ao buraco negro, esses portais. E ele previu então que as massas ejetadas do Sol, elas não iriam todas para o espaço. A maior parte delas iria ser reabsorvida pelo próprio campo do Sol e voltar para dentro das mesmas manchas que emanaram ou das manchas próximas, né? E ninguém acreditava na teoria dele até se ter as primeiras imagens da superfície do Sol. Então, os cientistas não viram como que aquilo lá deu certo, como que aquilo lá poderia ter dado certo, mas aconteceu exatamente como já descrevia os cálculos do Nassim Haramein, quando ele dizia que cada galáxia tinha um buraco negro também no seu centro, e era desacreditado, né? Mas hoje se sabe que cada centro de galáxia tem um buraco negro, e é ele que gera todo aquele torque, né, na galáxia inteira. Da mesma forma como o Sol, um buraco negro gera um torque em todo o sistema solar. Da mesma forma como o buraco negro do centro da Terra gera um torque que faz a Terra inteira girar. E da mesma forma nós aqui, que somos um observador. E o legal que ele fala que quanto ao observador, né, é o local onde faz parar. É o ponto de vista, é a quietude. É de onde todos os spins, todos os torques se anulam. Porque daí a gente consegue ver o mundo como absolutamente parado. Por mais que nada esteja parado. Mas aqui, por causa do nosso ponto de vista, todos os torques, todos os ângulos se anulam. E é o ponto do observador. Por isso nós também somos um buraco negro, não deixamos de ser. E quando a gente fala isso com os guias e mentores, eles não têm nenhum interesse em nos falar sobre isso. Sabe por quê? Porque o que eles querem, o que mais importa para nós é que a gente nos conheça antes de conhecer por aí, né? Que a gente lide com as nossas coisas, que a gente saiba o básico, que é a convivência. Depois que a gente souber a convivência, que a gente exercitar bastante a paz, daí dá para saber de outras coisas, né? Então eu vou aproveitar e juntar esse assunto que a gente estava trazendo aqui com algo bastante interessante, né? Que é aquela mensagem que eu encontrei no Instagram do Psicologia Tarja Preta. que a mensagem diz assim, né? Que a gente deve dizer, né? Agradecer ao invés de se desculpar. Que a gente às vezes se acostuma a pedir desculpa e em vez de agradecer. Então tem alguns exemplos, né? Desculpa por eu estar falando muito, né? Aliás, eu peço desculpa pra você porque eu estou falando muito, não, brincadeira. Eu devia dizer assim, né? Obrigado por me ouvir, né? Grato por me ouvir, agradeço por me escutar. São muito mais alinhadas com os princípios universais, né? Porque desculpa não tem o que fazer, parte também do pressuposto de que foi injusto e de coitado, né? Também. Desculpa, eu não sei me expressar bem. Isso às vezes eu tenho que dizer também, né? Mas daí eu tenho que dizer assim, agradeço por tentarem me entender. Por terem a paciência, né? Por terem a paciência de me entender. É realmente um bom exercício. Porque a chave psíquica que a gente conecta e liga realmente faz toda a diferença. A longo prazo, a gente consegue perceber uma transformação bem grande proveniente desse pequeno ato. A gente vem e fragmenta essa consciência para que colha zilhões de perspectivas diferentes ao mesmo tempo, porque se a gente for olhar atemporalmente, tudo foi um flash, né? Então, temporalmente, acontece como? Zilhões de consciências ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente se experiencia através do outro, a gente se vê através do outro, e a gente conhece e aprende só através do outro. Se fosse só uma pessoa sozinha no universo, além de ser uma coisa muito chata, ninguém ia aprender nada. Porque ia ficar sempre na mesma coisa, na mesma mesmice. Então eu acho que é por isso que a grande consciência se fragmenta. E depois ela vem se unir a outras grandes consciências e outras grandes consciências. Vai agregando, vai voltando até chegar ao todo. Começam a se juntar os fragmentos através das chamadas almas gêmeas, né?
que são os fragmentos com maior sintonia. E às vezes são fragmentos até mesmo opostos, né? Que um contrabalanceia o outro. E por isso eles juntos conseguem evoluir mais, né? Juntos, né? Porque um compensa o outro e um completa o outro, né? Geralmente por almas gêmeas. Um grande abraço a todo mundo e até mais! Até mais. Tchau, tchau.